Salve, salve, literados! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, já sabe, né? Deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai avisar pra você. Mas às vezes o YouTube esquece de avisar, então sempre corre lá no canal, que sempre tem vídeos novos para você, certo? Lembrando que agora, quando você for ativar o sininho, existem três opções: avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Selecione avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar o seu like, que o YouTube vai entender que você curte os vídeos aqui do canal e sempre quando tiver novos vídeos o YouTube irá recomendados para você, certo? Eu já tive aviso de pessoal aqui que tá falando: nossa, eu nunca mais fui notificado, então sempre verifica lá no canal, tá? Que sempre tem vídeo novo, beleza? Porque o Facebook realmente, o YouTube realmente não está notificando o pessoal. Então, infelizmente, a gente tem que fazer a nossa parte, beleza? Pessoal, hoje eu vim falar sobre livros reflexivos. Como assim? Livros reflexivos. Livros que inspiram a reflexão, certo? Que incentivam você a refletir, certo? Não só livros de poesias, que por si só, poesia, alguns poemas levam a gente a refletir sobre certas situações, mas livros também que com suas teorias levam a gente a refletir: nossa, será que é isso mesmo? Faz sentido o que a pessoa fala? Não faz sentido? É um livro que, assim, tem fala assim, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, certo? Pessoal, mas antes de a gente falar sobre isso, vamos ver o significado da palavra reflexão. Que às vezes a pessoa confunde reflexão com meditação. A pessoa fala que refletir, meio que meditar, e às vezes denota isso, mas nem sempre é isso. Às vezes a pessoa utiliza a meditação até para refletir sobre alguns assuntos da vida, né? Ajuda ao som da natureza, o som das energias de fora, ajuda às vezes até dar um sentido, mas não é só isso, tá? Vamos lá. Reflexão: auto ou efeito de refletir, certo? Figurado sentido, sentido figurado. Concentração do espírito sobre si próprio, suas representações, ideias e sentimentos, certo? Mas vamos supor assim, você tem um copo, não tem nada aqui pra... Um copo tá com água na metade. Aí você fala assim, pra você, o copo está meio cheio ou meio vazio? Tudo. Aí você começa a refletir sobre as ações da sua vida. Às vezes, você refletindo sobre a situação da sua vida, você pode considerar aquele meio cheio ou meio vazio. Você pode considerar meio cheio, por exemplo: eu já consegui, daquilo que eu era, eu já consegui atingir até aqui. Então, ele é meio cheio. Eu tenho mais a alcançar até que ele se encha por completo. Ou senão você pode ser uma pessoa que fala assim: nossa, mas eu já tive com ele até aqui e eu já regredi ou perdi até. Então ele para mim não está meio cheio, mas está meio vazio. Isso estou dando um exemplo aqui, mas muitas pessoas usam esse momento para refletir. O seu copo está meio cheio ou meio vazio quando ele está pela metade? Entendeu? Deu para sacar? Então, o que acontece? Quando você vai escrever um livro, às vezes você usa, pode até conter uma história, mas você usa algo como algo para se refletir. Por exemplo, o livro, eu fiz os top 10, né? Ontem. E falou, um dos livros que eu citei no top 10 dos livros mais vendidos do mundo foi O Alquimista. O Alquimista é um cara que ele vai viajar, ele tem um sonho, todo um sonho, todo dia, toda noite, meio sonho. Ele vai numa vidente, uma vidente fala que aquilo significa um tesouro nas pirâmides, e ele começa a viajar. E no meio da viagem, ele conhece pessoas, e pessoas
situações que fazem ele refletir sobre os valores, o que o verdadeiro tesouro está dentro dele. Ou seja, existem pessoas que procuram, as pessoas que têm poder aquisitivo, né? Às vezes a pessoa ela vive tanto no trabalho, ela fala assim, vou tirar um ano sabático. E nesse ano sabático ela vai viajar por lugares. Tem livros que contam isso. Tem até um filme, se eu não me engano, um filme é com Brad Pitt, 7 anos no Tibete. Às vezes a pessoa vai lá para esses lugares, para Malásia, onde tem os monges, né, do budismo, e eles procuram meditar para um momento de reflexão, seja um mês, seja um ano, seja 7 anos. Às vezes a pessoa ela precisa desse tempo para refletir, certo? E existem várias técnicas de reflexão. Você pode ler, você pode ter um momento seu aí que você começa a pensar as situações da vida. E, às vezes, momentos no meu dia a dia, eu me pego refletindo sobre, nossa, às vezes eu ver uma pessoa como ela, uma pessoa que eu conheci, tipo assim, há 20 anos atrás, ver como ela tá hoje, eu começo a refletir sobre, nossa, como a gente. E eu comento com a minha mãe, às vezes eu já chego falando pra minha mãe, mãe, a gente não é nada. Eu vi fulano, não assim, analisando, às vezes, a desgraça dos outros, mas assim, falando assim, mãe, às vezes a gente reclama de barriga cheia. Porque a gente tem um teto sobre a nossa cabeça, a gente tem o que comer, entendeu? E existem pessoas que não têm isso, e são mais, às vezes, pessoas que estão com problemas assim, que não vêem a luz do mundo, mas são mais otimistas que nós. Então, às vezes, a gente tem que ser mais grato, tem que ser mais. E às vezes, alguns livros que a gente escreve, a gente, às vezes, sem perceber, a gente incita isso às pessoas. É aquele negócio. Qual mensagem o seu livro passa para a pessoa que você vai ler? É um negócio de esperança? É uma coisa que a pessoa vai refletir, pô, essa pessoa nesse livro passou por tudo isso e conseguiu vencer. Se é um livro de superação, seja baseado em algum caso real, você tem que procurar saber, assim, quando você escreve, por mais que seja qual for o gênero, romance, terror, entendeu? Às vezes a pessoa, tipo assim, terror, a pessoa passa por tudo aquilo, né? Tudo, às vezes tem morte, tudo, mas uma pessoa sobrevive e você vê que aquela pessoa sobreviveu, você fala assim, imagine uma pessoa passar por tudo isso e sobreviver. E quando é baseado em algum caso real, a pessoa sobreviveu para contar a história dela sobre diversos assuntos. Histórias de superação, histórias de tragédia, mas que aquele sentimento de saudade, a pessoa antes de partir desse mundo deixou uma mensagem para essa pessoa e inspirou essa pessoa a contar a história, entendeu? Existem muitas histórias pelo mundo aí fora, muitos livros que contam isso, que nem no caso do A Culpa é das Estrelas, gente. Aquilo é um drama, eu cheguei até, eu não sabia que era baseado numa história real. Eu não achava, até, primeiro eu assisti o filme, depois eu li o livro, e depois eu fiquei sabendo, porque a menina que foi a que sobreviveu no filme, ela chegou, eu vi uma notícia de que ela tinha falecido. Ou seja, gente, é tipo assim, é uma história que os dois estão condenados, mas naquele momento em que os dois se conhecem, sabe que não sabe o dia de amanhã, se amanhã vai estar aqui, eles vivem uma linda história de amor. Uma história de amor assim que ultrapassa os limites físicos da vida, entendeu? São jovens e eu não sei, provavelmente eu não sei se ela chegou a namorar com outra pessoa depois que o rapaz faleceu, mas provavelmente não. Entendeu? E ele foi o grande amor da vida dela e ela foi o grande amor da vida dele. E assim, é uma coisa assim, linda ao mesmo tempo e triste ao mesmo tempo. E leva a gente a refletir, nossa, às vezes a pessoa, nossa, fica tão enrolando, enrolando, enrolando para falar o que sente para outra pessoa também fica enrolando, enrolando, enrolando. Às vezes aquele casal já tá destinado a estar junto, mas entendeu? É uma coisa a se refletir. Muita gente, muitos jovens, eu acho que levou a reflexão, não, ainda mais por ser jovens, adolescentes, né? Cada um
com seus 16, 17 anos. Então é assim, gente. As pessoas, hoje em dia, nesse momento de pandemia, então, a gente, a gente os nossos momentos de reflexão estão mais aflorados, estão mais oportunidades não faltam para a gente refletir sobre o que está acontecendo com o nosso planeta, entendeu? O porquê que está acontecendo isso, o porquê que só atinge aos seres humanos, a natureza não é atingida, os animais não são atingidos, entendeu? É só os seres humanos. E não é o rico, o pobre, não é. É o mundo inteiro. Nesse momento não tem rico, não tem pobre, existem políticos falecendo, existem ricos falecendo, existem pobres falecendo. Todo mundo, isso é para mostrar que todo mundo tá no mesmo barco. Tá no mesmo barco. Às vezes pessoas que têm poder aquisitivo aí a perder de vista, pega essa doença, ó, por causa do histórico, vai para UTI, não sai dessa, entendeu? Ou seja, tá mostrando que tá todo mundo é igual. E ainda tem esse momento de um querer ser mais que o outro, outro querer ser mais que não sei quem, entendeu? A pessoa porque é branca, a pessoa porque, entendeu? Então, gente, é um momento de reflexão e às vezes a gente pode usar isso no nosso livro. Às vezes a gente coloca no nosso livro sem pensar no que as pessoas. Então, quando você for escrever, depois que você escreveu o livro, que você é a primeira pessoa que lê, passa para o seu leitor beta, começa a ver que mensagem que você vai passar para o seu leitor, que reflexão, entendeu? Porque às vezes o leitor pode ler o seu livro, você às vezes quer só contar uma história, mas para o seu leitor aquilo, a conexão que o seu leitor tem com a sua história pode levar ele a refletir muito. Então é aquele negócio, tudo bem que tem histórias que não tem final feliz, mas procure quando sua história não tiver um final feliz, procure dar um sentido de reflexão para essa pessoa. O que você vai passar como mensagem para a pessoa refletir sobre aquilo? Por exemplo, não é porque nem toda, porque assim às vezes um casal lá que nem um amor para recordar, a menina morreu, entendeu? Mas o rapaz, ele vê aquilo, um sentido na vida dele. Ele passa a amar ela. Eu não sei se essa história foi baseada num caso real. Eu creio que não, que parece que o Nicholas Sparks, ele não usa casos reais nas histórias dele. Mas, assim, é uma questão que a gente devia parar para pensar, entendeu? É uma coisa questão. Então, livros reflexivos existem aos montes, mas eu acho que todo livro você consegue tirar algo para você refletir, entendeu? Resolvi trazer esse assunto hoje porque eu comecei a ler um livro que fala sobre isso, sobre você refletir, sobre algo que vai acontecer, sobre algo que, assim, por exemplo, um dia o mundo vai acabar. Se vai acabar na nossa geração, se vai acabar numa geração futura, a gente não sabe, entendeu? Mas e se fosse acabar na nossa geração? O que que a gente faria? Sobre o que a gente ia refletir? Sobre o que a gente poderia tentar acertar ou não, entendeu? É basicamente isso. Você vê situações se acontecesse nos dias de hoje, por exemplo, uma história fictícia, se você visse tal situação, como você reagiria? Como você, sabe? Coisas que a gente para pensar, mas não aquele negócio de paranoia. Paranoia não, mas refletir e imaginar como a gente agiria, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, já vai deixando seu like se ainda não deixou. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E ative o sininho. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Até a próxima, pessoal. Fui!